iniciando mais um programa EBD Explica, trazendo o assunto da nossa lição, da nossa revista, da Escola Dominical, que trouxe nesse trimestre o assunto Elias e Eliseu, um ministério de poder para toda a igreja. Hoje nós estaremos falando sobre a lição de número 13, a última lição dessa nossa revista, desse primeiro trimestre, que traz o título de A Morte de Eliseu. Tivemos um trimestre muito bom, um assunto muito empolgante, que nos trouxe muita orientação, iluminação e, por que não dizer, inspiração para uma vida melhor a serviço de Deus. Nós tivemos nesse trimestre alguns probleminhas com os vídeos, algumas dificuldades. Creio que no próximo trimestre nós estaremos firmes e fortes com os irmãos, tentando ajudá-lo na sua aula, na sua escola dominical. Você, professor, você, aluno, que nos acompanha, que gosta dos nossos vídeos, que nós possamos ajudá-lo. Há vários vídeos, várias ferramentas na internet e nós temos o desejo de ser mais uma fonte de auxílio. Você também pode nos acompanhar através do Facebook, na página EBD Explica. Curta a nossa página, lá nós postamos vídeos de outros comentaristas, comentários, livros para download, você vai gostar. A internet hoje está repleta de ferramentas para uma boa aula, para um bom estudo, e espero que você usufrua da melhor forma. O nosso assunto, como eu já disse, nesta última lição desse trimestre, é a morte de Eliseu. Nós precisamos entender um pouquinho sobre Eliseu. Nós já falamos bastante, nós já comentamos sobre os seus milagres, sobre a pessoa de Eliseu, e nós vamos entender um pouquinho mais, tentarmos entender um pouquinho mais nessa última aula sobre o final do seu ministério, o final da sua carreira profética. O nosso texto áureo, ele traz o assunto do último milagre realizado, um milagre póstumo, um milagre após a morte de Eliseu. O texto áureo se encontra segundo o livro de Reis, no capítulo 13, verso 21. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela, o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu, e se levantou sobre os seus pés. Esse é o último milagre que nós temos relato a respeito de Eliseu. Um milagre póstumo, um milagre após a sua morte. E que nesta oportunidade nós vamos falar um pouquinho sobre o final da carreira dele, sobre a sua enfermidade, sobre a sua postura e sobre o seu legado. O comentador da nossa revista, ele traz o assunto já destacando a velhice de Eliseu. O ministério de Eliseu durou por volta de 50 anos. Foi um ministério frutífero, um ministério onde ele demonstrou a que veio. Eliseu realizou vários milagres, o dobro de milagres do que Elias. Eliseu foi um homem que estava no meio do povo. Ao contrário de Elias, que era um homem mais retirado, Eliseu caminhava, ele vivia no meio do povo. O nosso comentador traz, para o início do nosso assunto, ele traz a questão da doença de Eliseu. Ele coloca no seu primeiro tópico como a doença terminal de Eliseu.
nós precisamos entender que Eliseu não era mais nenhum garoto. Esse período entre que ele some, que ele não é citado na Bíblia, a partir do capítulo 9 de segundo livro dos Reis, ao capítulo 13, há um período de mais ou menos uns 40 anos. Nesse período, Eliseu fica recluso. Ele sai do cenário político, sai do cenário bíblico. Ele não é citado. Ele continua, com toda certeza, o seu trabalho nas escolas de profetas, como uma das pessoas ali, ensinando, dirigindo, orientando, mas da vida política, da vida atuante ali, ele se distancia um pouco. Veja bem, são mais ou menos uns 40 anos. Então Eliseu não é mais nenhum garoto. Já um senhor de idade, alguns estudiosos chegam a dizer que ele chegava por volta de uns 80 anos. Agora, a questão é que ele estava enfermo, doente, acamado. E segundo o texto, diz que essa enfermidade é o que o levou ao falecimento. Chama-nos a atenção essa questão da enfermidade de Eliseu, porque isso já começa a quebrar algumas ideias, algumas posições que nós temos ouvido, que nós temos presenciado por ele. No meio da igreja atual, nós temos ouvido muito a questão de uma confissão positiva, de um determinismo exagerado. Quando alguém diz que um crente não pode ficar doente, não pode ter problemas, não pode ter dificuldades na sua vida, mas nós encontramos completamente diferente essa questão quando analisamos a vida de Eliseu. Veja bem, Eliseu foi um homem escolhido por Deus. Quando Elias está naquela caverna, em um momento difícil da sua vida, que Deus trata com ele, uma das coisas que Deus orienta, que Deus manda que Elias faça, é ungir o seu sucessor. E é ungir a Eliseu, não é ungir um sucessor, ungir a Eliseu, o seu sucessor. Então, isso nos mostra que Eliseu, desde jovem, ele tinha intimidade com Deus, ele conhecia quem era Deus, e ele era temente a Deus. Alguns dizem que ele estava no meio daqueles 7.000 que não se dobraram a Baal. Então, nós precisamos entender que essa questão de conhecer Deus, de ser fiel a Deus, de ser um crente, isso não nos impede de ficarmos doentes, de termos dificuldade, de termos problema, de termos as nossas limitações. Porque nem toda a enfermidade, nem toda a doença provém de um ato pecaminoso. A enfermidade, sim, provém da ação, da natureza adâmica, da natureza pecaminosa, do problema que houve lá no passado, lá no jardim do Éden. Mas isso não quer dizer que uma pessoa só fique doente, só fique enferma, porque ela está em pecado. Então nós precisamos em primeiro lugar, desfazer esse falso ensino, essa maneira errada e perversa de ensinar, porque acaba
mexendo com a cabeça das pessoas e deixando as pessoas desesperadas. E muitas das vezes frustradas com Deus. E nós vemos aqui que Eliseu, o homem íntegro com Deus, o homem fiel a Deus, o homem que conhecia a Deus, o homem devotado a Deus, um servo de Deus, um profeta escolhido por Deus, no avanço da sua idade, agora se encontrava enfermo e acamado. Então nós não podemos de maneira alguma aceitarmos essa ideologia terrível, terrorista, de que toda enfermidade é porque está em pecado. Ou o crente não fica doente, só fica se estiver em pecado. Não, vamos parar com isso. Eliseu nos prova ao contrário. Ele nos prova com a sua vida, com esse momento difícil que ele passa, que o servo de Deus pode passar por momentos difíceis. Se não for isso, se essas pessoas estiverem certas, automaticamente elas estão fazendo de Jesus mentiroso. Jesus disse bem claro: no mundo tereis aflições. Aflições quais? De todos os tipos. Tereis aflições. Seja ela problemas financeiros, problemas domésticos, problemas na família, problema no trabalho, problema na escola, problemas de saúde. Serão aflições, perseguições, problemas diversos. E não foi A ou B que falou, foi o próprio Senhor Jesus que disse: no mundo tereis aflições. Mas ele deixa bem claro: tende bom ânimo. O que nós precisamos ter é bom ânimo, é coragem para enfrentar situações do jeito que ela se apresente. Se for um problema na família, se for uma enfermidade, seja o que for, eu preciso entender que com ou sem problema, eu preciso ter bom ânimo e continuar servindo a Deus. Eu preciso ter coragem de encarar a minha situação e continuar servindo ao Senhor. Não posso desanimar por A, por B, por C, por situações da vida. Eu não posso parar por dificuldades, por limitações. Não. Tenha bom ânimo. E o interessante aqui em Eliseu é que ele, de idade já avançada, doente, acamado, quando o rei vai procurá-lo, está lá Eliseu profetizando. Está lá Eliseu animado. Está lá Eliseu até puxando a orelha do rei. Tem de bom ânimo. É uma das coisas que nós aprendemos com Eliseu. Que a enfermidade, ela pode chegar sim. O problema pode chegar sim. Deus tem como curar? Tem. Mas se Ele não curar, eu continuo com Deus. Eu continuo servo do Senhor. É isso que Eliseu nos apresenta logo no início desse comentário. O comentador aqui foi muito feliz nessa posição dele, para desfazer essas mazelas, esses falsos ensinos que nós encontramos por aí. Não é questão de pecado, que a pessoa esteja em pecado, por isso está doente. Porque tudo pode suceder igualmente ao que crê e ao que não crê, ao que sacrifica e ao que não sacrifica. Nós
somos tão vulneráveis às enfermidades como qualquer outra pessoa na face da terra. Nós, por sermos crentes, por estarmos com Deus, nós não temos algo que vai nos imunizar 100% das enfermidades. Não. Quem também tem pressão alta, diabetes, problema do coração, dor na coluna, tem tudo isso. Fica desempregado, tem problema financeiro, tem discussão no trabalho, no meio da família, tudo isso. Só que com um diferencial: a certeza que Deus é com ele. Nós falamos tanto do Salmo 23, gostamos quando falamos: o Senhor é o meu pastor. Mas tem um dos versos que diz: mesmo que eu passe pelo vale da sombra e da morte. Mesmo que eu passe, quer dizer, eu posso passar pelo vale, pelo momento difícil, pelo momento de angústia. Eu posso passar, você pode passar, qualquer um de nós pode passar. E o que nós vemos é que Eliseu, depois de tantos milagres que fez, das suas profecias, ele agora fica mais ou menos uns 40 anos, esquecido do meio político, esquecido dos reis, lá no canto, com toda certeza, trabalhando sim na escola do profeta, ensinando, mas distanciado. E com o passar da sua idade, acamado, doente. O texto de 2 Reis, no capítulo 3, verso 14, diz dessa forma: e Eliseu estava doente da sua doença, de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. E disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Então o texto é bem claro. Ele estava enfermo, ele estava doente. Ele estava com uma doença que o levou ao túmulo. Ele estava com uma doença que o levou à morte. Mas sabe o que é interessante? É quando Joás vem visitar a Eliseu, vem conversar com Eliseu, porque agora o rei está sabendo que ele estava doente, então ele veio visitá-lo. Eliseu, o que ele faz? Ele toma o arco, flecha e, vamos lá, segura o arco aqui, Joás, eu vou colocar minha mão sobre a sua e atira a flecha na terra. Quer dizer, mesmo a circunstância sendo contrária, sendo difícil para Eliseu, pela doença, pela idade, ele ainda estava a serviço do Senhor. Nós, independente do tempo que nós tenhamos, que nós estejamos trabalhando, seja com escola dominical, seja com coral, seja com mocidade, seja círculo de oração, seja um diácono, um pastor, um presbítero, seja qual a posição, qual foi o chamado que Deus fez na tua vida, seja qual for a área que você esteja atuando na igreja, seja até mesmo sem uma posição de destaque, você simplesmente não tem uma posição de destaque, mas você é servo de Deus, independente do tempo e das circunstâncias. Eliseu nos mostra que eu preciso continuar, estar firme, estar confiante. Estar pronto para o serviço de Deus. Pronto para realizar alguma coisa para Deus. Eliseu,
continuava com vigor, com a confiança em Deus. Eliseu, independente daquele momento difícil, ele estava firme. Nós precisamos entender, aprender isso, porque nem sempre por muito menos, Eliseu, mesmo naquela circunstância que ele estava, ele continuava firme nos seus propósitos, na sua convicção com Deus. Que nós possamos aprender isso. Independente se a situação seja boa ou ruim, nós precisamos continuar firmes na presença de Deus. Firmes na obra de Deus. Firmes no trabalho a qual Ele tem proposto para cada um de nós. Alguns podem questionar, mas eu não tenho nenhuma oposição. Não, mas firmes na obra do Senhor. Firme nessa chamada que Ele te fez. A doença não conseguiu impedir o profeta Eliseu de continuar sendo a voz profética do Deus de Israel. Que as circunstâncias da vida não nos impeça, não nos pare, não nos amarre, não nos amordace. Que as circunstâncias da vida possam nos impulsionar cada vez mais a fazer a obra de Deus, a estarmos firmes com Deus, a não desistirmos da nossa jornada. A questão de Eliseu era essa. A questão desse primeiro tópico que nós podemos entender é essa. É a injeção de ânimo que nós vemos através da atitude de Eliseu. Doente, velho, acamado, mas ainda assim à disposição de Deus. Que nós não venhamos perder esse ânimo, que nós não venhamos perder essa coragem de continuarmos na jornada. Porque a nossa jornada, a nossa caminhada, não nos traz prêmio pela metade, e sim só no final. Nós vemos, queridos, que Eliseu, mesmo nesse momento de enfermidade, no momento difícil da sua vida, uma das coisas que ele não deixa é de estar a serviço de Deus. E qual foi o serviço que ele foi chamado? Profeta. E quando o rei Jeoás vai visitá-lo, o rei fica sabendo que ele está enfermo, vai lá visitá-lo, vai chorar ao lado dele. O que Eliseu faz é proclamar a palavra de Deus, é fazer ali, entregar uma profecia, profetizar sobre a vida de Jeoás, para que as coisas, viessem a acontecer na vida dele. Hoje em dia nós temos ouvido muito o jargão: eu profetizo sobre a sua vida, eu como profeta de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado. Nós precisamos ir com muita cautela. Porque senão nós vamos passar a viver a base de pessoas que muitas das vezes realmente não têm uma profecia da parte de Deus para entregar para ninguém. São tudo fruto da sua mente, dos seus sentimentos, da sua emoção, e acaba passando isso adiante, e isso é muito perigoso. Porque nenhuma profecia pode ser baseada nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. Ela tem que sair da parte de Deus, baseada na palavra de Deus.
Por isso que nós encontramos tantas pessoas decepcionadas no nosso meio. Pessoas com problemas sérios, emocionais, no nosso meio. Porque se deixam levar por qualquer um que se diz profeta. Então, o que nós temos de ensino com Eliseu é que Eliseu passava o que Deus passava para ele. O que provinha de Deus, não o que provinha simplesmente dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Então nós precisamos cuidar disso, analisar, não ir por qualquer profecia dada, qualquer revelação, não, analisar. Porque a palavra de Deus deve julgar, deve pesar essa revelação, essa profecia que estão sendo passadas por aí. Não é profecia, não é revelação que julga a palavra de Deus. Mas é a palavra de Deus que julga a profecia, a revelação, o sonho. Nós precisamos tomar muito cuidado para que nós não venhamos ficar entristecidos com uma profecia que foi dada, com uma revelação e que não se cumpriu nunca. Por quê? Porque ela veio dos sentimentos de alguém e não da parte de Deus. Uma das coisas que nós vemos também nesse fato é que, segundo o texto, Eliseu fala para o rei: olha, você pega o arco aí, pega as flechas. E quando o rei pegou o arco, Eliseu coloca sua mão sobre a mão do rei e fala: atira as flechas. E ele atira 3 flechas ali contra o chão. E Eliseu fica indignado. Você deveria ter atirado 5, 6 vezes, porque assim você venceria, exterminaria os seus inimigos. Ou seja, há uma ação humana para a realização da profecia. Porque Deus pode mandar uma mensagem. Deus pode mandar uma profecia de vitória para a vida de alguém, uma revelação, uma mensagem de prosperidade, mas se a pessoa não agir para tal, nós já falamos isso na lição que se tratou do milagre, ao milagre em sua casa, sobre a multiplicação do azeite na casa daquela mulher que estava com uma dívida grande. Eliseu manda que aquela mulher arrume vasos emprestados e com uma minoria de azeite que ela tinha, que ela começasse a encher os vasos. Mas veja bem, ela teve que pedir vaso emprestado, ela teve que encher o vaso, depois ela teve que ir vender o azeite e depois pagar a sua dívida e viver com o restante. Ou seja, houve uma ação humana, assim como aquele rei, ele deveria ter atirado mais vezes, ele deveria ter acreditado, agido, feito. Tem gente que quer que tudo seja entregue na mão dele, que Deus faça tudo por ele. Meu amigo, vamos acordar. Deus só vai fazer o que é impossível ao homem fazer, que é a parte do milagre. Agora a parte que é possível ao homem fazer, Deus vai deixar que o homem faça. Na parte que o homem não consegue, na parte que o homem não pode, onde o homem não alcança, aí Deus faz.
mesmo com profecia, mesmo com revelação. É uma palavra de vitória, é uma palavra de conquista, é uma palavra de prosperidade, mas se eu não agir para tal, fica só na palavra. Porque Deus trabalha em conjunto com o homem. Basicamente, Deus quer ensinar o homem a pescar, não quer dar simplesmente o peixe para ele comer. Quer que o homem haja, se mova, creia no sobrenatural e haja para que esse natural possa acontecer em sua vida. Mediante a última profecia de Eliseu, nós aprendemos que uma fé tímida obtém uma vitória igualmente tímida. A palavra, a profecia, a revelação é de uma grande vitória, mas as minhas atitudes são pequenas, são minúsculas, são acanhadas. Eu não ouso em cima daquilo que Deus já falou que vai fazer. Eu não ouso, eu não ajo, eu não trabalho para que isso aconteça. Trabalho com poucas coisas, com uma visão pequena. Então, vitória pequena. Coisa pequena. Você não atirou 5, 6 vezes. Você exterminaria. Só 3. Então, só 3 vezes você vai vencer eles. Mas eles vão ainda estar te causando problemas. Você deveria ter ousado mais, participado mais. Que nós possamos participar das coisas de Deus, crendo que Deus pode fazer, que Deus faz, que nós ousemos mais no Senhor. Falando sobre Eliseu, sobre essa situação no final da sua vida, ele enfermo, de idade, mesmo assim, fiel, crente no que Deus podia fazer, disposto na obra de Deus. Agora Eliseu falece e é enterrado. E de repente, em um momento, uma outra pessoa faleceu. Vamos enterrar ele onde? Na cova onde Eliseu havia sido enterrado. Por um problema, não sei direito o que era, um bando, um grupo de pessoas ali, e alguém com medo do ataque, joga-se o defunto dentro daquela cova. Lembrando que a forma de enterrar naquela época não é a que nós usamos hoje. Naquele tempo se colocava em cavernas, né? Se colocava em cavernas o corpo ali e joga aquele homem lá dentro e aquele defunto bate nos ossos de Eliseu e ele pula, ele salta e revive. Está ali mais o milagre de Eliseu, o milagre póstumo, o último milagre de Eliseu. Milagre após a sua morte. Mas o que nos traz essa questão desse milagre? Nós podemos entender que as situações pouco importam para Deus. Eliseu estava morto. O que diz aqui é que quando aquele homem foi jogado na cova, ele tocou os ossos. Ou seja, já fazia um tempinho que Eliseu havia morrido. Mesmo assim, mesmo nessa circunstância contrária, para Deus nada é impossível. Deus pode fazer o milagre de onde nós menos esperamos. De onde nós menos acreditamos que vai sair alguma coisa. Mas mesmo assim, Deus pode fazer. Não há uma circunstância que limite a Deus, que amarre as mãos de Deus. Não, Ele está pronto a realizar. A ideia que nos traz aqui é que
mesmo com a morte de Eliseu, mesmo o homem morrendo, mas a palavra de Deus não morre. As promessas de Deus não morrem. É isso que nós entendemos aqui. Se algo está nos planos de Deus, independente de eu ou outro, um ou outro, agirmos ou não, se é propósito de Deus, Ele cumprirá, Ele fará. O tempo não limita a Deus. A morte não limita a Deus. Ao permitir que toque os restos mortais de Eliseu e desse vida ao morto, Deus mostrava ao rei Jeoás que a morte de Eliseu não iria impedir aquilo que há algum tempo ele havia prometido a ele. Ou seja, a questão que essa notícia desse morto tinha que circular, tinha que vincular no meio do povo, tinha que chegar aos ouvidos do rei, porque Eliseu havia profetizado para o rei. Mas Eliseu morreu. E agora? Acabou? Será que eu não vou vencer? Nem aquelas 3 vezes que Eliseu falou. E Deus prova, Deus mostra para o rei Jeoás que ele é o Senhor da profecia. Deus era o Senhor da profecia. Era plano de Deus. Independente se Eliseu ou outro profeta estivesse à frente. Quem faria, quem daria livramento, quem faria as coisas acontecer, era Deus. É isso que nós precisamos entender. Igreja, a igreja tem uma palavra de vitória. Agora, comigo ou não, ela será vencedora. Isso eu preciso lutar para participar disso, para participar dessa vitória. Era isso que estava sendo apresentado para o rei naquele momento. Era mostrar, olha aqui, Joás, o profeta Eliseu foi embora, morreu, acabou. Só que quem deu a profecia e quem vai cumprir essa palavra sou eu. Era isso que Deus estava passando. Era isso que Deus estava ensinando. É isso que Deus nos ensina. Porque muitas das vezes nós ficamos ligados em uma pessoa para que se cumpra as coisas de Deus em nossa vida. Não, se não for o irmão tal, a irmã tal, orar, profetizar e fazer, e piriri, pororó, nada. Se não for Deus, é Deus que faz, é Deus que age, é Deus que atua, é Deus que faz as coisas acontecerem. E é por isso que nós precisamos olhar para Eliseu e ver o que ele nos deixa, o exemplo que ele nos deixa. O seu legado, o modelo de vida de Eliseu. Eliseu foi um homem preocupado com a questão de estar proclamando, ensinando a palavra. Nós vemos ele lá no meio daqueles jovens, os filhos dos profetas. Quando eles pediram para ampliar o local, Eliseu estava lá. Quando eles foram cortar a madeira para ampliar o local, Eliseu estava junto. Eliseu teve uma atuação muito mais urbana, muito mais envolvida com o povo do que Elias. Elias era o homem mais retirado, mais afastado, enquanto Eliseu não. Eliseu era muito mais povão. Ele estava sempre misturado com o povo. O que se precisa fazer? O que eu posso fazer? Ele estava mais próximo
E Eliseu, a questão do espiritual. Há uma extensa lista de obras e milagres operados através do profeta Eliseu. Sem dúvida, ele demonstra o seu grande legado. Nós já falamos sobre os milagres, estudamos sobre os milagres de Eliseu, sobre a abertura do Jordão, a purificação nascente da água, o azeite da viúva, o filho da sunamita, a panela envenenada, a multiplicação dos pães, a cura de Naamã, o machado que flutuou. Como povo de Deus, não podemos viver isolados, mas aproveitar as oportunidades para abençoar os menos favorecidos. Não é aquele crente que vai ficar misturado com o erro. Não é isso. Não é se misturar com o pecado. Mas não é para viver isolado do mundo. Porque senão como é que nós vamos levar a mensagem? Se nós nos isolarmos, nos enclausurarmos, como é que se leva? Como é que se demonstra? Como é que se faz? Assim, termina a vida do profeta Eliseu. Um grande homem de Deus que nunca deixou de ser servo. Nós precisamos prestar bem atenção nisso. Ele foi um homem que nunca deixou de ser servo. Quando Elias o chama, ele estava trabalhando. Ele sai lá para servir Elias durante um bom período, praticamente 5 anos. Ele foi o moço que deitava água sobre as mãos de Elias. Ele levou um tempo para aprender. Ele levou um tempo para se preparar. Ele aprendeu a ser servo. Infelizmente, essa palavra no nosso meio é um pouco problemática, porque nem todos querem aprender a ser servos, querem ser servidos e não servir. Se esquecem da palavra de Jesus, que disse que o Filho do Homem veio para servir e não ser servido. Que nós possamos aprender com Eliseu, aprender a ser servo, aprendermos a ouvir Deus falar, aprendermos a falar quando Deus mandar e estarmos importando com o próximo. E que no final, independente da circunstância que nós passemos, que nós possamos continuar a nossa jornada. Assim como Paulo, no final da sua caminhada, ele diz que combateu o bom combate, que acabou a carreira e guardou a fé. Ele sabia o que queria para a sua vida. Assim como Eliseu pôde, no final da sua caminhada, ainda firme, forte nas suas convicções, profetizar de Deus para o rei. Que nós possamos continuar a nossa caminhada confiante nas bênçãos e na graça do nosso Deus. Queridos, espero que no próximo trimestre nós continuemos juntos na nossa próxima revista e trará o assunto: a família cristã no século 21, protegendo seu lar dos ataques do inimigo. Que nós possamos estudar essa maravilhosa revista no próximo trimestre. Deus te abençoe. Até o próximo EBD Explica.